uma alegria falar de mediunidade. A gente fala desse assunto, estuda desse assunto há tantos anos e não esgota o assunto. Então hoje nós estamos falando de mediunidade gloriosa e esse assunto está num livro lindíssimo de Leon Denis, que é No Invisível. E tem um capítulo só que fala de mediunidade gloriosa. Então o que passa a ser mediunidade gloriosa? Ele começa por nos explicar e começa a dizer que a mediunidade está sempre presente e que os grandes vultos da humanidade, na maior parte das vezes, eram médiuns. Então ele vai começar por nos dizer os profetas. Quem eram os profetas? Os grandes médiuns que o mundo já teve. E as pessoas vão falar assim, mas mediunidade não é coisa de espiritismo? Não. Se nós formos observar a Bíblia, o Velho Testamento está cheio de casos de mediunidade. Começamos pelos profetas, pela própria anunciarem, por exemplo, a vinda de Jesus, que viria, né, o Filho do Homem. Isso é uma profecia, é uma das áreas da mediunidade, é uma faculdade. Então temos no Velho Testamento inúmeros e grandes profetas que vieram revelar aos homens coisas que iriam acontecer no futuro. E isso, vamos começar por falar de Moisés. E Moisés, ele lhe é dado, então, se fala, né, por Deus, né, as tábuas da lei. Né? E esse ato, como é que seria? Como é que teria sido? Será que Deus desceu lá do céu, como a gente supõe que ele viva, e desceu e deu umas tabuazinhas para Moisés? Ó, então essas tabuazinhas agora sigam, se virem. Não foi assim, né? Então, Moisés, obviamente, foi inspirado por causa das suas faculdades mediúnicas. Ele tinha a mediunidade de clareaudiência, clarevidência, tinha vários tipos de mediunidade. Então a gente sabe que Moisés estava no deserto e escuta uma voz que lhe diz que ele teria que ir para o Egito para libertar o seu povo do Egito. A gente sabe que Moisés morou no Egito durante muitos anos. Todo mundo lembra daquela história, né? Dele no rio, na cestinha, que foi salvo pela filha do faraó. Então, como ele foi salvo por a filha do faraó, ele foi criado dentro dos palácios, né, no Egito. Só que a uma certa altura ele teve uma briga com um soldado, porque como naquela altura os hebreus estavam de escravos no Egito. Mas ele sabia que era hebreu, ainda que tenha sido criado como um príncipe egípcio, e ele era, o sangue dele era judeu. Então ele viu uma briga entre um soldado que estava batendo no judeu e ele foi intervir e acabou por matar o soldado. E por isso se meteu em problemas e teve que fugir. Então ele fugiu, só que chega uma hora, porque ele não era um espírito qualquer. Então ele diz que Deus o manda ir libertar o povo escravo no Egito. Agora é interessante, né? Porque ele chega, né? Seja de alguma voz nos dizer isso, ele fala, ai, coisa da minha cabeça, né? Mas ele não, ele ouviu a voz e acreditou, só que ele questionou. Ah, tudo bem, eu chego lá e o que eu faço? Vou falar, olha, eu vim aqui salvar o povo? Não é assim, né? Porque afinal eles não iam muito facilmente libertar todos os seus escravos. Então ele escuta a voz que lhe diz o que é que ele tem que fazer. Então nós vamos ver que esse acontecimento em si mudou muito a história da humanidade. Como os acontecimentos mediúnicos nessa área
mudaram a história. Então, se nós formos ver o Velho Testamento, vai estar sempre nos dar histórias e mais histórias, nos revelando o que aconteceu, o que acontecia, as coisas mediúnicas, né? Como, por exemplo, o contato com o rei Saul, do rei Saul, com Samuel, que vai procurar uma médium, ou uma pitonisa, como se chamava naquela época, para consultá-lo, para saber se ele iria muito bem numa luta que ele ia travar, numa batalha que ele ia travar no dia seguinte. E então o espírito vem e lhe pergunta: por que me perturbas? O que é que tu queres? Eu quero saber o que vai acontecer amanhã. Eu falo: já que quer saber, então eu vou te dizer, vai todo mundo morrer, inclusive tu. E, surpresa, não é que aconteceu? Mas engraçado, né? As pessoas falam que não tem mediunidade na Bíblia, não tem coisas mediúnicas na Bíblia. Está cheio de coisas. Então vamos sair do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento, que então é a vinda de Jesus, que já tinha sido anunciada. Vamos começar então com Jesus. Se nós ainda formos antes, vamos ver que Jesus é anunciado à sua mãe pelo Espírito, que na Igreja Católica se diz de anjo Gabriel, anunciando que ela vai dar à luz um Espírito superior, ou Messias, né? E ela também acredita nisso. E também é visitado José, o seu pai, para ser avisado. E não é só isso, a sua prima Isabel também é avisada por um anjo que ela vai dar à luz, ainda que ela esteja numa idade avançada, e já naquela época já não seria muito comum uma mulher ter filhos, mas um anjo lhe aparece e diz que ela vai dar à luz, e ela dá à luz sim, João Batista. Então todas essas histórias estão lá para nós ver e mudam realmente o curso da história. Então Jesus vem nos falar e ele sobe ao Monte Tabor com 3 discípulos, e lá ele se transfigura, porque descem 2 espíritos, os espíritos que os evangelistas dizem ser Elias e Moisés. Então ali, quando eles descem, Jesus pede-lhes que eles não falem desse acontecimento para ninguém, até que ele não suba, naquela época os judeus tinham muito essa mania, não se levante dos mortos, porque para os judeus morrer era se deitar. Então, se levantar dos mortos seria um tipo, como eles chamavam, de ressuscitar. Então Jesus, é muito interessante que Jesus pede descrição para os apóstolos. É muito interessante que os nossos irmãos católicos e outros dizem que os espíritas estão equivocados, porque Moisés proibiu que nós contactássemos os mortos. Como que isso seja proibido. Na verdade, está sim escrito isso no Velho Testamento. Mas por quê? Porque aquele povo que vinha de uma sociedade egípcia, porque eles estiveram no Egito durante muito tempo, falar com os espíritos é algo natural. Só que eles abusavam disso. Então eles perguntavam aos espíritos qualquer coisa. E a mediunidade começou a se tornar um comércio. Então Moisés proíbe o abuso da mediunidade. E isso tanto é verdade que quando está lá que alguém vai acusar uma certa pessoa da sua tribo e diz: aquele está se comunicando com os mortos, proíbe-o. E ele responde: oxalá que todos fossem como ele, não teria problema. Então significa
que ele usava a mediunidade corretamente. Aí ela não ia lhe proibir. Então, é esse equívoco que nós temos que ver. Se comunicar com os mortos é algo que é natural, porque nós já falamos aqui numa outra palestra. Se nós gostamos e nos comunicamos com os nossos familiares enquanto eles estão vivos, porque nós não iríamos nos comunicar com eles depois que eles morreram? Qual é a diferença? Porque depois não tem um corpo físico, mas a gente não deixa de gostar deles, deixa de sentir saudade deles. Por que então a gente tem essa problemática? Né? O problema é que a ideia era de que o espírito, que o indivíduo descansa quando morre. E você vai atrapalhar, vai perturbar o descanso do espírito. Não é bem assim, gente, deixa eu vos dizer a verdade, tá? Aquela história do cemitério de descansa em paz não funciona. Tá? Já estou vos dizendo, né? Então, não tem esse descanso. Então, a mediunidade vem também e Jesus então vai incentivar os discípulos, porque quando ele esteve na terra, tudo era ele que fazia. Os discípulos estavam só como acompanhantes, né? E ele fazia tudo, ele que curava, ele é que fazia tudo. Só que ele teve que partir, porque os discípulos tinham que amadurecer, eles tinham que fazer o seu trabalho. Só que quando ele foi, eles se sentiram perdidos. E agora? O que é que a gente vai fazer? Então acontece algo que vai mudar a história da mediunidade para sempre, que é o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, então, se consta que estavam reunidos no cenáculo. Eu acredito que sejam 50, porque Penta são 5, né? 50. Pentecostes 50. Não sei, não sei. E então dizem que então o Espírito Santo, né, desceu sobre eles e eles começaram a falar várias línguas. E começaram a profetizar e começaram a usar todos os dons da mediunidade. Por quê? Porque Jesus não nos ia abandonar. Porque Jesus lhes prometeu que estaria sempre com eles. E essa era a ferramenta que os espíritos apóstolos de Jesus necessitavam para fazer todo o trabalho que eles faziam. A partir daquele momento, eles começaram a pregar em público. Eles começaram a curar. Eles começaram a fazer um monte de coisas que antes eles não faziam. Eles não se sentiam capazes de fazer. Porque eles ficaram com Jesus, mas eles não eram Jesus. Só que a partir daquele momento, era a força que eles precisavam. Eles estavam, sim, aquela faculdade se abriu e eles começaram a trabalhar. Porque eles, quando eles curavam, ao contrário de muitos médiuns hoje em dia, eles diziam: eu te curo, não sou eu que te curo, mas Jesus de Nazaré. Então, eles nunca atribuíam a eles a cura, por exemplo, uma mediunidade de cura. Eles sempre atribuíam isso a Jesus. Então, essa mediunidade, nesse dia, ela se espalha. E teve uns dos profetas que diz, né, que os velhos iriam ver, os novos iriam sonhar, isso iria acontecer. Então, realmente aconteceu. Então, a partir desse momento, os discípulos passam a ter uma mediunidade gloriosa, porque nunca usaram da mediunidade para seu próprio favor, usaram sempre em prol do outro. E nós vamos ver aqui uma grande figura do Evangelho, o homem que mais disseminou o Evangelho de Jesus no mundo, que é Paulo de Tarso, que com o primeiro contacto com Jesus, às portas de Damasco, reparem que ele ia com a intenção de matar Ananias, porque ele estava com muito raiva de Ananias, porque Ananias havia convertido a sua namorada ao cristianismo, e isso não lhe desceu muito bem.
Então, com o ódio que ele já estava dos cristãos, ele resolveu, ele pessoalmente, né, ir atrás de Ananias para o mandar matar. E, às portas de Damasco, ele vê uma luz. E aquela luz o cega, ele espanta o seu cavalo, ele cai. E quando se levanta, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Porque aquela luz, aquela energia magnânima, por mais que ele tivesse sido e era uma pessoa inteligente, um doutor da lei, um homem de muito conhecimento e de muito orgulho, ele teve que se dobrar diante de Jesus. E lhe pergunta: quem és tu, Senhor? Ele lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento, ele de joelhos disse: que queres que eu faça? E a partir daquele momento, ele passa a fazer tudo que Jesus lhe pede. Então, nessa visão mediúnica, muda a história da humanidade cristã. Aquele homem que persegue os cristãos passa a ser o maior divulgador da doutrina, da boa nova, da doutrina de Jesus. Então ele vai para a cidade, cego, porque ele fica cego. Mas é, no tanto, notar o porquê que ele fica cego. Porque as pessoas pensam, ele ficou cego fisicamente, mas na realidade era simbólico, porque na realidade ele já estava cego, mas ele estava cego espiritualmente falando. Ali ele fica cego fisicamente para poder refletir na sua conduta moral. E então, como só Jesus poderia fazer com os seus ensinamentos, então é Jesus que vai procurar Ananias e diz: eu preciso que tu vás à rua direita encontrar com Paulo de Tarso para lhe dar a visão. E Ananias, um pouco assim como a gente, né? Tá louco? Não vou encontrar com esse cara, tá querendo me matar. E então Jesus diz: não, vai lá. E ele, obviamente, obedece a Jesus e vai se encontrar com o seu verdugo, com aquele a quem ele, obviamente, se não tivesse acontecido esse episódio, estaria debaixo das suas garras, arrancando-lhe as suas unhas, queimando-as, como ele já tinha feito com outros cristãos. Então ele vai e se encontra com Paulo de Tarso e conversa, ele ensina, ele fala de Jesus, ele o transforma. Então Paulo vai durante toda a sua vida usar da palavra que ele já trazia, né, para levar os ensinamentos de Jesus ao mundo, porque ele andou pelo mundo inteiro. Naquela época não tinha comboio, não tinha trem, não tinha autocarro, não tinha nada, tinha barco, e o barco só navegava a certa altura do ano por causa do vento. Então, se o vento alterasse, você ficava da outra parte do mundo até o ano seguinte, esperando que os ventos estivessem favoráveis para voltar. E ele naufragou 2 ou 3 vezes. Foi mordido por uma serpente venenosa e não morreu. Foi apedrejado várias vezes. Mas não desistiu, porque ele se comprometeu. Quando ele viu Jesus, ele se comprometeu. E ali ele foi fazendo a sua parte. Os discípulos, João o evangelista, dito que o apóstolo que Jesus mais amou. Por que foi o apóstolo que Jesus mais amou? Porque ele, de entre todos os homens que seguiam Jesus, foi o único que não o abandonou. Porque os homens são muito fortes, né? São bem corajosos. Na hora que prenderam Jesus, ó abro, fugiram todos. Só restou ele. E as mulheres? As mulheres nunca abandonaram Jesus. Estavam com ele, atrás dele, detrás da cruz. Secavam-lhe o seu rosto de suor. Nunca o abandonaram. No entanto, Simão Pedro, sim. Só não o abandonou
Quando ele estava no Monte das Oliveiras e os soldados foram prender Jesus, ele foi o primeiro a levantar a espada para defender Jesus. Só que depois, logo 2 horas depois, já o negou. Eu não conheço. Mas essa negação também é fantástica, porque é essa negação que vai transformar esse apóstolo. Esse apóstolo endurecido, porque o nome dele era Simão, mas é apelidado de Pedro, que significa pedra. Então imagina como ele devia ser teimoso para o apelidar de pedra, né? Devia ser pior que o português, eu acho. Então, nessa negação, acontece algo que transforma a sua vida. E a partir daquele momento, então ele vai abrir a Casa do Caminho, onde vai ajudar muitas pessoas. Vai amar, vai se tornar uma pessoa meiga, uma pessoa que entende. Lembrem-se que ele sempre indagava Jesus sobre muitas coisas. E era de um gênio agressivo, estava sempre nervoso. E então ali ele vai se transformar. João, o evangelista, aquele homem que amava a todas as criaturas. Quando ele é levado para a ilha de Patmos, onde ele vai estar sozinho, porque o Império Romano o manda para lá. Quando ele está e o põe dentro de um tacho de óleo para o queimarem, porque ele tinha a sentença de morte, ele não morreu. Porque José havia prometido, por tanto teres amado, a tua vida te será poupada. Então ele era muito velhinho. E ele não morreu, mesmo com o óleo ardendo. Então, a partir desse momento, os soldados, uns ficaram com medo dele e o outro se apaixonaram por ele. Então, ele ficou ali e ele falava para os pássaros. Os pássaros se juntavam para ouvi-lo. Dizia-se que até os cardumes dos peixes vinham escutá-lo falar. Tanta era a sua amorosidade. E ali, então, ele escreve o Apocalipse. Numa visão, ele via, escutava e escrevia esse livro com uma mediunidade gloriosa. Então, ali se diz que era Jesus que o inspirava, que era Jesus que falava e ele mostrava as cenas e ele escrevia. Então, dentro dos apóstolos, tanta mediunidade bonita, tanta gente a fazer tantas coisas. Paulo, que vem depois, Maria Madalena, que vai viver com os leprosos. Aquela mulher que passou por tanta dificuldade. Aquela mulher que era cheia de vícios, assim como nós. Ao contato com Jesus, se transformou e abandona toda a sua vida, todos os seus prazeres, toda a sua luxúria e vai viver no meio dos leprosos. Porque conheceu Jesus e a partir daí ela foi falar da mensagem de Jesus para os mais desprezados da sociedade, daqueles que quando eles vinham na rua, eles tinham que vir gritando para que as pessoas se afastassem. E ela foi cuidar deles, como Jesus lhe havia ensinado. E depois ela, mãe, também constrói a lepra e morre com eles. Então, quantos exemplos com a mediunidade, mas com a mediunidade com Jesus. Porque a mediunidade vem desde os nossos primórdios. Nós, todos somos médios, ou mais ou menos médios. Uns tão médios ostensivos, outros não. Mas, como diz um grande espírita, a mediunidade sem Jesus é simplesmente uma comunicação com os espíritos. Como a gente se comunica com qualquer pessoa. É uma mensagem do WhatsApp, é um telefonema,
Mas a mediunidade com Jesus é uma outra coisa. Então vamos agora para o Espiritismo. Quem tem uma mediunidade gloriosa? Quem teve uma mediunidade gloriosa dentro do Espiritismo? Alguém sabe me dizer? Chico. Ele viveu para os outros. Como dizia Paulo, já não sou eu que vivo, mas Jesus que vive em mim. Chico tinha esse lema. Ele viveu para os outros. Ele trabalhava, sempre ganhou o seu dinheiro para viver, para sobreviver. No entanto, a sua vida foi uma vida de misericórdia para com os outros. Quando alguém aquele havia ajudado muito, uma pessoa de muito dinheiro, e ofereceu um carro, e ele disse: mas eu não quero um carro, meu filho, eu não dirijo. Mas ele falou: eu tive uma ideia, então eu dou o carro para você e você me dá o dinheiro do carro em espaguete, em pasta, em massa, para dar para os pobres. Então ele ganhou o dinheiro do carro em massa para dar para as pessoas pobres que não tinham comida. Ele não fazia só o trabalho mediúnico, que as pessoas sabem. Ele não só psicografou mais de 400 obras, que ele não fazia, ele não tirava dia de folga para fazer isso. Ele fazia durante o seu tempo de descanso. Porque ele era um missionário. Ele veio para ajudar a iluminar as consciências. Uma mediunidade gloriosa. Então, além de todas essas obras que ele escreveu, ele também ia visitar os doentes, ia visitar os desalojados, ia dar a sopa aos pobres. A vida dele foi uma vida de doação aos outros. Aí todos diziam assim: mas eu não tenho, eu não posso, eu não sou assim. Mas todo mundo gosta de falar do Chico, ele gosta de contar os seus lindos casos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos também nos modificar. Nós que somos médios, o que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade? Nós precisamos pensar nisso. Porque a mediunidade foi nos dada não para estar arrumada dentro de nós. A mediunidade foi nos dada como uma ferramenta a mais para ser usada em prol dos outros. Não só em nós. Lógico que também nós vamos ser beneficiados. Mas a mediunidade em especial foi nos dada para que possamos ajudar os demais. E nós podemos ajudar em muitas coisas. Às vezes os médios pensam que elas precisam ajudar só nas mesas mediúnicas, só no passe. Não, gente. Às vezes tem aquela pessoa que mora conosco e que a gente não tem paciência de ouvir. Que às vezes, se nós fôssemos mais caridosos, estivéssemos mais conectados com a espiritualidade, seríamos capazes de aconselhar, de lhe dar uma palavra de conforto, para que ajudar aquela pessoa a sair daquele estado em que ela se encontra. Então, vamos usar a nossa mediunidade como? Mediunidade com Jesus. E como é que será a mediunidade com Jesus? Para ser gloriosa, Ele nos diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então a gente sabe que Ele é o caminho. E a gente sabe aquilo que Ele veio nos ensinar há mais de 2000 anos. E reparem, não deixou nada escrito. Ele não deixou nada escrito. Porque o seu exemplo de vida foi tão grande que dividiu a humanidade. Jesus não foi alguém, não foi qualquer pessoa. Ele foi tão grande que não coube na história. Dividiu a história antes e depois de Jesus. Como Sócrates estava a filosofia. Então ele não foi qualquer um. Ele foi um espírito de luz, o governador do orbe terrestre, que desceu aqui e ele não veio de férias como nós. Nós queremos estar sempre de férias. Queremos voltar para o mundo espiritual para dormir, para descansar. Não, ele veio para trabalhar, porque ele disse: o meu pai trabalha até hoje e eu também.
Então nós, com mediunidade, precisamos trabalhar em prol do outro, sairmos do nosso, não precisamos ir muito longe, às vezes não precisamos nem sair de casa, às vezes não precisamos nem sair da nossa rua, nem da nossa cidade, para podermos ajudar o próximo. Só que nós precisamos estar bem, porque o médium desequilibrado não ajuda o outro, porque então é cego criando cego. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma mediunidade muito extensiva, eu escuto espíritos a toda hora, eles querem que eu escreva, eles querem que eu faça assim. Está desequilibrado. Não pode ir trabalhar num trabalho mediúnico, como às vezes as pessoas pensam que podem e devem. Aquela pessoa precisa se equilibrar primeiro para depois ir trabalhar. Então, primeiramente, nós temos que olhar como é que nós estamos. Às vezes as pessoas chegam com problemáticas para nós e dizem, eu estou passando por um problema obsessivo, me ajudem. Claro, a casa espírita está para isso. A pessoa até vem na casa espírita, fica um tempo e se ajuda, depois esquece. Depois eu vejo isso, na próxima encarnação. Eu até acho que tenho outras, então tudo bem. Não, gente. A fila para reencarnar está muito longa. Porque hoje em dia nós temos 2 filhos, porque está muito caro ter filho. Então o único lugar que está barato é nas favelas, lá tem muito. Então se vocês quiserem vir numa casa bonitinha, assim, né, com escola, com universidade, o melhor é vocês começarem a fazer aquilo que tem para fazer agora, né? Porque senão depois pode ser mais difícil voltar. Então se nós trouxermos em nós essa faculdade, se ela está em nós, a gente já sabe. Os médios sabem, né? Às vezes eles fingem de mortinhos, eu não sei bem, né? Mas sabem. Como estou eu utilizando a minha mediunidade? O que eu vou fazer com a minha mediunidade? Mas eu nunca vou ser um Divaldo Franco, nem um Chico Xavier. Gente, não. Vamos começar pelo pequenino. Chico não ficou de repente Chico, nem Divaldo de repente Divaldo. São muitas encarnações. Emmanuel nos diz que a mediunidade é uma ferramenta muito grande que nós temos, que já é uma conquista do Espírito, que nós já adquirimos. Então vamos utilizá-la e utilizá-la bem. Às vezes as pessoas pensam que às vezes para ser médium, para utilizar a mediunidade, como eu já disse, tem que fazer grandes coisas. Não, vamos começar com coisas pequenas. Primeiramente, mudar o nosso comportamento, principalmente o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque para o médium a vaidade é uma casca de banana. Quando o médium começa a se achar e acha que ele é que está curando, e acha que ele que está fazendo isso, já está fazendo aquilo, está muito equivocado. Lembrem dos discípulos, eles sempre curavam em nome de Jesus. Não sou eu que o faço. Quando Pedro, na entrada das piscinas, na entrada do templo, curou aquele cego, ele disse, não fui eu, não tenho nem ouro, nem prata para te dar, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Estás curado em nome de Jesus. Então, que nós um dia também possamos curar em nome de Jesus. Mas nós temos que começar de onde nós estamos, dando os primeiros passos, para um dia, quem sabe, termos o merecimento e termos já logrado suficiente para termos uma mediunidade gloriosa. Muita paz a todos.